Olá, queridos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E hoje ainda seguimos dentro do livro das profecias de Ezequiel. Este homem que viveu coisas extraordinárias lá na Babilônia, no exílio, né, com os exilados. Só que ele era de uma capacidade, intimidade, né, uma dedicação espiritual tão grande que ele tem visões, coisas que impressionam na leitura, né? E nós temos que agora entender que nesses capítulos 40, 41, ele ainda está dando os detalhes da visão que ele tem, né, lá de Jerusalém, num alto monte, e observando aquele homem, né, que ele estava com o cordel, com a vara de medir, e ele está então colocando os detalhes, as medidas, né, do que nós chamamos, e é conhecido, né, pelos teólogos como o terceiro templo. O primeiro templo foi o de Salomão. Na verdade, o de Salomão ele foi destruído em 586 e nas mesmas bases, né, enfim, foi reconstruído o templo sob a liderança, né, de Neemias, Zorobabel, Esdras, quando voltaram do exílio da Babilônia, né, depois de 70 anos que o povo de Israel esteve exilado. Mas esse ainda é considerado, ele é uma reforma, ainda nas bases do Templo Salomão. O segundo templo é o templo de Jesus, o templo que foi construído por Herodes, né, antes de Cristo, alguns anos antes, e era majestoso, era extraordinário, né, ali a esplanada no Monte Moriá, onde estava o templo que Jesus, os apóstolos, né, Pedro e João subiam para orar, aquele ambiente ali. Esse foi o segundo. E o terceiro templo é este que Ezequiel está descrevendo, detalhes, né, por detalhes, as portas, os muros, as paredes, as janelas, as escadas e as medidas, né? Então ele está dando todos os detalhes desta visão de um templo que certamente ele haverá de ser construído, de vir a existir, né? Ou descerá do céu, como vai ser algo extraordinário, alguma coisa muito especial, né? Mas que ainda há de acontecer de acordo com os estudiosos, né? No milênio, enfim. Então, aqui nós vamos observar, né, esses detalhes. Talvez, né, a gente lê, nem sempre compreende bem, né, todos esses detalhes, mas é de uma construção, né, que o Senhor permitiu Ezequiel ver, né, e mesmo estando na Babilônia e em espírito, né, indo a Jerusalém. Entramos ainda, né, no livro ou na Epístola Universal de Tiago e vamos também observando os mais diferentes conselhos, doutrinas, exortações, orientações, né, para a igreja por onde ela estivesse. Tiago, ele era um líder, né, da igreja, né, também, e ele então escreve esta epístola. E agora ele está, né, dizendo sobre como é o comportamento dos cristãos, né? E aí ele diz essa coisa de brigas, discussões, invejas, né, dentro da igreja. Isso não representa o corpo de Cristo, o caráter de Cristo, né? Os motivos às vezes são errados sobre o que as pessoas dentro, né, da igreja lá naquelas ocasiões talvez brigavam ou discutiam, né? E aí ele também está se referindo sobre certas orações que não são respondidas, né? Aquelas cujo interesse é só egoísta, pessoal, né? Não envolve o reino, não envolve abençoar vidas.
também. Então isso ele diz, vocês não recebem porque pedem mal, né? Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. É isso que ele encontra, né, nas Escrituras para enfatizar aos crentes. Resistem ao diabo, ele fugirá de vós. Esta é uma das maneiras. Ninguém deve estar querendo ter qualquer tipo de atitude, né, em relação ao inimigo das nossas almas, a não ser resisti-lo, né? Resisti-lo. Aproximar de Deus e Deus vai se aproximar de nós. É um passo, isso sempre vai exigir, né, realmente um sentimento de cada um, né? Deus, ele nos procura, nos busca, mas à medida que também nós buscamos a Ele, Ele vai vir ao nosso encontro também, né? Irmãos, não fale mal uns dos outros, né? Isso aqui é algo muito importante. Que bom se todo cristão pudesse colocar isso em prática. Glória a Deus, né? E sobre os aspectos da vida, né? Às vezes a gente tem tantas coisas pela qual quer se agarrar numa sensação de que nós não somos eternos, as coisas vão passar, nós vamos passar. Até ele diz aqui, a vida é como a névoa ao amanhecer. Parece por um pouco e logo se dissipa. Nós aqui na região metropolitana, no Rio Grande do Sul, sabemos muito bem o que é isso, né? Quando aparece aquela névoa pelo amanhecer e depois logo ela então vai embora, né? Então por isso a gente tem que ter essa concepção também da vida. O Salmo 118 ainda nós falamos, né? É o centro da Bíblia e tem verdades muito gloriosas de Deus, mas uma coisa o salmista ele também faz deste salmo um salmo messiânico. Um salmo messiânico, quando ele diz, abram as portas, essas portas conduzem para a presença do Senhor e os justos entram por elas, né? E logo ele então fala de uma verdade que o apóstolo Pedro, que mais tarde na sua epístola, ele também coloca, né, como um fato messiânico, o que o Salmo 118 ele também diz, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E isso é obra do Senhor e é maravilhosa de se ver. Nesta palavra, Pedro também ele explica para a igreja, né, que à medida que Jesus foi rejeitado como Messias, né, este mesmo Jesus se torna a pedra angular para a salvação de muita gente, né, em todo o mundo. E nesse sentido, nós também vamos ver que é Jesus que fala sobre si, sobre esta pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra que construtores rejeitam de fundamento é a pedra, é Jesus, o fundamento da igreja. E Provérbios também, ele está nos dizendo, os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Deus abençoe.